Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de... tá, você sabe já. A gente chegou de novo naquele momento do mês em que a gente se ilude. Que a gente olha para nossa pilha de livro e a gente fala, esse mês agora que vai chegar, eu vou ler tudo isso. E é óbvio que, né, nunca acontece. Mas esse mês, particularmente, eu tô sendo muito ousado e tem uma justificativa que é que eu vou sair de férias. Isso, eu vou pra praia, vou evitar pessoas, aglomerações de pessoas, evitar esse martírio que é viver em São Paulo e ficar relaxado, ficar tranquilo, de boa, me empanturrando, dormindo e não fazendo nada além de ler. Então, eu joguei livro para esse mês, porque agora em abril, eu tô em abril, né? A gente tá em abril agora. A minha TBR foi pro saco, porque eu tinha 4 livros grandes. Eu li um e um terço e um quarto de um livro. Mas tem uma justificativa, que é que eu foquei muito em escrever. E aí é difícil, tem que fazer as nossas atividades diárias, mais ler, mais escrever. Então eu foquei em escrever. Eu tenho uma meta, eu coloquei uma meta até o final desse mês. Estou muito confiante que eu vou chegar nela, o que vai ser muito, muito satisfatório para mim, porque vocês sabem, né? Tá me acompanhando aí. Toda vez que eu tento escrever, abandono, tento outra coisa, abandono, nunca vai para frente. Eu tenho crises existenciais no meio. Então, tá fluindo, eu acho que eu vou conseguir chegar bem perto. Se eu não conseguir, eu acho que eu consigo chegar na meta, mas se eu não conseguir, eu chego muito, muito perto da meta que eu coloquei até o final desse mês. Então, sem mais delongas, porque esse é um vídeo de TBR, né? De to be read, to be read, to be to be read, tá certo. Então, quais serão minhas próximas leituras agora em maio? E mais um ponto que eu comecei esse canal em maio do ano passado, fazendo TBR para junho. Então a gente fecha o ciclo do ano. Eu acredito que eu pulei uma TBR só nesse ano. Então vai ficar, né, pro próximo ciclo. E como eu vou viajar, então eu só vou levar 2 livros físicos, depois eu tenho tudo aqui no Kindle, porque, né, ficar levando na mochila pilhas de livro é cansar. Então o primeiro livro que eu vou ler, que é um livro que eu já estou lendo, que é A Grande Caçada, escrita por Robert Jordan. Esse é um livro que estava na minha TBR aqui agora desse mês, e do mês anterior, né, porque eu estou falando sobre a TBR de maio, e estava na minha TBR de abril, e eu só li 200 páginas, e ele tem 700 páginas, então ainda faltam 500 páginas para ler. Tem bastante história pela frente ainda, e eu já vou dar sequência porque que eu tô desse livro que eu já estou lendo. Então, a Roda do Tempo, aquela história que a gente já sabe, o mal ganha de alguma forma, a Roda do Tempo dá reset, ela acaba a era que ela tá atual e começa uma nova era. E começando uma nova era, a gente tem de novo um dragão renascido, a gente tem um herói, um escolhido que vai batalhar contra as trevas. E aí a gente acompanha aqui 3 jovens, que um deles pode ser o dragão renascido. Ali eles estão debaixo das asas de uma Aes Sedai, que seria uma feiticeira de uma organização que quer defender e proteger as cidades e todo mundo do Tenebroso, que seria o Lorde do Mal. Então, A Grande Caçada, esse é o segundo livro e dá sequência de tudo o que aconteceu no primeiro, O Olho do Mundo. O segundo livro que eu vou ler é uma novidade, eu ganhei de inscrita aqui do canal, que é Azincourt, que é um livro do Bernard Cornwell. E esse livro vai cair muito bem na minha TBR, por quê? Porque eu já fiz resenha aqui, já falei bastante vezes que eu já li e eu gosto muito da trilogia do Graal, escrita por Bernard Cornwell, né? Óbvio, porque eu tô falando sobre ele. Que são esses livros aqui, ó. Que são esses livros aqui. O Arqueiro, o Andarilho e o Herege. E aí, por que eu tô falando sobre isso, né? Porque aqui a gente acompanha Thomas de Houghton, que é um arqueiro inglês que se passa ali em 1300 e tantos, durante a Guerra dos 100 Anos, que é aquela batalha histórica entre a França e a Inglaterra. E aqui o Thomas de Houghton ele precisa ir atrás de um graal, né, de um artefato mágico religioso. E aí, beleza. Aí tem essa trilogia. Aí, anos depois, o Bernard Cornwell lançou o 1356, que também acompanha o Thomas de Houghton, só que muito mais à frente. Então ele já está mais velho, já está mais experiente, já está numa outra fase de vida. Só que aí, o que acontece? O Bernard Cornwell,
Ele escreveu, se eu não me engano, esse livro foi antes do 1356, mas eu li o 1356 antes. O Bernard Cornwell escreveu Azincourt, que também é da Guerra dos 100 Anos. Então ele meio que complementa o contexto histórico da busca do Graal de 1356. Mas aqui acho que se passa 1400 e tanto, então é uns 80, 100 anos depois da história do Thomas de Hook. Então aqui é uma outra... Como a Guerra dos 100 Anos durou, né, 100 anos, não foi 100 anos, foi mais ou menos 100 anos, né, mas eles falam 100 anos. O Thomas de Hookton não conseguiu viver tudo isso, ainda mais, né, porque a expectativa de vida daquela era meio medieval era de 40 anos, então ele viveu uma parte só da Guerra dos 100 Anos. E aqui se passa depois, e se eu não me engano tem uma ou duas citações falando, se referindo ao Thomas de Hookton, então se passa depois da trilogia do Graal. E é um complemento também, né, no contexto histórico, então eu vou ter maior entendimento sobre tudo que aconteceu ali e todas as nuances entre a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E o Bernard Cornwell ele é super detalhista, então ele consegue descrever de formas que é como se a gente estivesse estudando sobre aquela coisa especificamente. Então, o segundo livro que eu vou ler é Azincourt, escrito por Bernard Cornwell. Ele tem 460 páginas, mais ou menos. Então a gente tem já 500 páginas ainda da Grande Caçada, 460 desse aqui. Aí agora os próximos são em Kindle. Então em vez de ficar levando pilhas de livro, eu só levo isso aqui. Que é muito mais simples, né? Muito mais fácil. E o primeiro que eu vou ler é Blade Runner. E por que eu vou ler Blade Runner? Porque como eu falei, né, eu estou com essa meta de escrever até o final do mês, e o que eu estou escrevendo é voltado para ficção científica. Então, se eu conseguir bater essa meta, eu vou ter já um corpo de texto muito bom para dar sequência ainda na história. E aí, o que eu acho que poderia valorizar a história é as nuances, né? Então, tipo, como que numa ficção científica a pessoa pode... sei lá, ter uma sensação andando pela cidade, ou, sei lá, qual que é o som dos barulhos elétricos, sabe? É um zumbido, é um bip, como é que chama bip, sabe? E é interessante a gente ler alguma coisa do tipo que a gente quer escrever para conseguir pegar meio que o palavreado, não é palavreado, né? O glossário também não é o glossário que eu quero falar. É o vocabulário mesmo, né? Você começa a falar a mesma linguagem do gênero literário que você quer falar. Ainda mais eu que sou muito voltado para fantasia, né? Então, Blade Runner, a gente acompanha um homem que ele é pago para... Eu vi o filme há um tempo atrás, eu não lembro exatamente sobre o que é, mas eu sei que é um homem que ele é meio pago para ir atrás de androides e matar androides e coisas do tipo. Ele tem uma ligação próxima da polícia, só que ele não é policial. Ele meio que usa da polícia para ver androides e dar cabo nesses androides caso seja necessário. Eu acredito que seja isso, né? Depois que a gente lê, a gente dá uma definição melhor. Próximo livro, que também é um que que eu devia ter lido agora em abril, que é Antes da Forca, escrito por Joe Abercrombie. Esse é o segundo livro da trilogia A Primeira Lei, o primeiro é O Poder da Espada. E aí a gente acompanha, né, o Glokta, que é um inquisidor do reino, então ele usa de métodos brutais para fazer as pessoas confessar. A gente tem Logan Nove Dedos, que é um bárbaro do norte, então que ele também, né, vira e mexe, as coisas vão acontecendo, eles meio que, as tramas vão se juntando, e a gente tem o Jezal, que é um mauricinho que conseguiu um lugar bom no exército por ser de uma família rica, e aí ele tem meio que se provar, né, mostrar a ele mesmo que ele pode fazer que ele merece o cargo que ele tá. Então a gente acompanha esses três personagens, a gente está num universo fantástico, um universo novo, um mapa completamente diferente. A gente conheceu o primeiro livro, O Poder da Espada, ele não teve um final, não teve um arco inteiro, porque normalmente quando tem trilogia, às vezes os três livros, cada livro os três livros juntos é um arco grande, mas cada livro em si tem pequenos arcos, né? Então se abre e fecha no próprio livro. E o Poder da Espada não acontece isso. O Poder da Espada ele deixa tudo aberto para a gente dar sequência no Antes da Forca. E eu acredito que
Mesmo assim, o Antes da Forca a gente vai, né, correr bastante história e ler bastante, e mesmo assim a gente vai ter que ainda esperar o terceiro para finalizar, o que tudo bem. Se esse é o conceito, se é isso que o Joe Abercrombie quer dar, beleza. Eu gostei muito do primeiro e eu vou dar sequência sem problema algum. O próximo livro é King of Thorns, que é o segundo livro da trilogia dos espinhos. E eu tô colocando bastante livro de série aqui, né? A gente tem A Grande Caçada, Antes da Forca, e agora o Rei dos Espinhos, King of Thorns, porque faz tempo que eu não faço análise completa, né? Onde eu pego essas séries de fantasia e eu faço análise da trilogia inteira, ou da série inteira, que, né, divide em tema, em mundo, em personagens, em enredo e coisas do tipo. E eu preciso terminar esses, o Antes da Forca e o King of Thorns, porque são os segundos livros, aí depois falta o terceiro, e aí já estou pronto para fazer as análises completas. Então, King of Thorns, a gente acompanha o primeiro livro, o Prince of Thorn. A gente acompanha a Jorg. Jorg é um menino que viu a mãe e o irmão serem mortos por um reino vizinho. Durante o alvoroço ele é jogado no espinheiro, e aí ele fica meio inerte lá, e ele vê, né, a mãe sendo estuprada e morta, o irmão. Só que aí, a partir do momento que ele se recupera dos machucados dele, o rei, que é o pai dele, ele faz meio que um tratado e um acordo com esse reino vizinho que matou a família do Jorg. E aí eles estão em paz. Ele fala, como é que eles estão em paz? Como é que pode estar em paz se eles mataram a minha mãe e meu irmão? Eu quero vingança. E aí ele foge do reino para ir atrás de pessoas que vão seguir eles para ele conseguir a sua vingança. Esse é o primeiro livro, Prince of Thorns. Aí tem, né, o arco completo, que nem eu falei. O Joe Abercrombie ele deixou aberto. O Mark Lawrence, que escreveu a Trilogia dos Espinhos, ele conseguiu fechar bem o primeiro. Agora a gente vai abrir no segundo livro, já de onde partiu o primeiro. Eu estou bastante ansioso, eu gosto bastante. É uma fantasia muito bruta, muito green dark que chama, né? É dark mesmo. Ela é bem muito sangue, muito brutal, muita faca no pescoço e coisas do tipo. E é meio que um frescor, assim, de todas as fantasias mais mamão com açúcar que a gente vê por aí, né? Esse King of Thorns tem 528 páginas. E aí, para finalizar, né, como se tomara que dê tempo de eu ler tudo isso, eu vou focar muito na leitura, ficar assim, ó, só escutando o mar, só tomando água de coco aqui, ó, e lendo o Kindle. E para finalizar, tem uma novela de uma autora chamada Ayn Rand. Se eu não me engano, essa é uma autora russa. E ela tem uma novela chamada Anthem. Anthem, em inglês, a tradução seria Hino, que ela conta a história, é meio que uma distopia, onde pessoas não conhecem a palavra eu. É sempre nós, é sempre o coletivo. Ninguém tem nome, as pessoas são números, são códigos de barra. E é tudo voltado para o coletivo. Qualquer pessoa que tenta se diferenciar de alguma forma, ela já é barrada e já não pode... E eles já tiram dessa sociedade. É uma novela muito interessante, eu acho que dá uma visão muito boa, ainda ela sendo russa. Deixa eu conferir se ela é russa mesmo. Ayn Rand. Russa. Ela nasceu em 2 de fevereiro de 1905 em São Petersburgo, Rússia. Então, tipo, é muito legal ver ler alguma coisa de uma visão de alguém que viveu na Rússia durante todo o tempo de, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante ver qual é a visão dela em relação à sociedade em si, né? E a gente tem uma russa que nasceu ali no começo do século e acompanhou já com uma cabeça adulta a Primeira Guerra e Segunda Guerra. E ela sendo uma autora, colocando as coisas que ela via e que ela era oposta nas suas ficções e nos seus romances. É interessante a gente ver essa visão e absorver como que foi sofrida esse momento e essa fase de vida que ela viveu. Então eu acho que vai ser muito legal ter essa leitura também. E aí, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fala, pô, Felipe, 6 livros, nossa, que ousado que você foi e tal. E é muito ousado, porque olha só quantas páginas tem. A Grande Caçada faltam 500 páginas. O Azincourt, do Bernard Cornwell, tem 446. Aí já são quase 1000 páginas. O Blade Runner é o menorzinho, fora a novela, tem 288.
Antes da Forca, do Joe Abercrombie, tem 693 e o King of Thorns tem 528. Aí o Anthem, que é a novela, tem 43. Isso aqui dá 2.650 páginas, mais ou menos, o que é, né? eu não vou conseguir pisar no mar se eu tiver que focar só para ler tudo isso aqui. Mas estou confiante, vai ser legal, vai ser interessante e eu vou conseguir voltar, porque né, esse mês foi escrever, agora eu vou chegar nesse ponto final, nessa meta. Eu não quero olhar por 2 semanas mais o que eu escrevi para depois voltar com uma cabeça fresca. Ler bastante nesse tempo para, né, absorver, ter uma ferramenta. O Stephen King fala, né, que tipo, você tem que ler muito, porque se você só lendo muito que você adquire as ferramentas para você depois construir a sua história. Então, eu vou ler bastante, né, conseguir absorver, ter mais ferramenta para quando eu chegar de novo na minha história com olhos frescos, eu falar, nossa, não acredito que eu escrevi isso aqui, nossa, que merda. E reescrever de uma forma mais interessante, eliminar furos e coisas do tipo também. Bom, essa foi a minha TBR de maio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que vocês lerão agora em maio. Espero ver você no próximo vídeo.